Olá pessoal, nosso tema de hoje é o panafricanismo, uma doutrina político-ideológica bastante importante para a gente entender um pouco mais sobre a história e a geografia do continente africano. Bom, as origens dessa doutrina estão em intelectuais negros da África e também afro-americanos, ou seja, da América do Norte, do Caribe, essencialmente. E esses pensadores começam a elaborar essa doutrina como uma reação ao racismo que dividiu a humanidade em raças, estabelecendo ideia de superioridade e inferioridade, que no caso recaiu sobre os africanos com a ideia de inferioridade. Bom, as principais ideias do panafricanismo são baseadas na ilegitimidade das fronteiras africanas, ou seja, eles concluem que as fronteiras africanas não são legítimas porque não foram estabelecidas por africanos, e sim pelos colonizadores europeus. O panafricanismo também denuncia a fragmentação geopolítica do continente. Como assim? Denuncia no sentido de que vários blocos do continente africano foram divididos em partes para os ingleses, partes para os franceses, partes para os portugueses, produzindo assim essa fragmentação geopolítica, também chamada de balcanização da África. O panafricanismo propõe a união dos povos africanos. Dessa forma, chega a construir uma ideia mítica de que o africano é um povo com uma unidade, quando, na verdade, existe grande diversidade étnica, enfim, religiosa, cultural, dentro do continente africano. O panafricanismo estimula a descolonização da África, ou seja, passa a ser um movimento político que luta pelas independências, e nesse ano de 2010 é muito importante pensar nas independências africanas, porque a gente tem 50 anos do ano de 1960, quando aconteceram pelo menos 19 independências dentro do continente. Então, é uma data marcante para a gente. E o panafricanismo, ele defendia a criação de algo como os Estados Unidos da África. Era um modelo que se inspirava na ideia de grandes estados, como os Estados Unidos, como a União Soviética naquele momento. Então, pensava-se em um grande estado africano unindo esses povos africanos com a ideia de um destino comum, a ideia de começar a caminhar com os próprios pés e não mais seguir os passos dos colonizadores europeus. Tranquilo, queridos? É isso, um grande abraço e até a próxima.